Bom, tô gravando essa aula agora, né? Eu acredito que vai ajudar algumas pessoas que, assim como eu, teriam dificuldade para fazer o trabalho, no caso da atividade mapa, em qualquer outro programa que não fosse o SketchUp. Eu acho que não deve. Tô falando isso aqui, mas é uma opinião minha. Eu acho que não deveria ser cobrado para que a gente fizesse em outros programas, a não ser com os que a gente tem habilidade. Então, eu estou fazendo essa aula com o SketchUp, porque é a que eu tenho mais habilidade, e eu também vou mostrar como é que a gente consegue fazer é, todas as etapas. Pode ser que eu esqueça de alguma, mas aí eu vou conferindo junto com o roteiro da atividade mapa. Eu geralmente eu leio a primeira vez e o que eu entendo eu trago. Mas dessa vez é um trabalho um pouco mais detalhado, né? E precisa ser um trabalho técnico. Então aí a gente vai precisar fazer algumas coisas. Boa parte das coisas que já foram feitas, para quem vai utilizar a atividade 1 como base e está utilizando o mesmo terreno, existem algumas coisas que a gente pode fazer para poder garantir o máximo de informações que a gente pode. A gente pode utilizar programas como o Google Earth, que já foi utilizado. Eu não sei se alguém utilizou, mas eu acredito que o Google Earth ele é uma boa opção para a gente poder ter algumas informações. Vou tentar ver se eu consigo achar aqui minha cidade, mas eu posso pesquisar também. Vou pesquisar porque fica mais fácil. Santa Cruz do Capibaribe. Mas aí eu poderia fazer com qualquer outra cidade. Não tem problema algum. Algumas coisas eu já fiz aqui na minha cidade. E aí existem algumas demarcações em alguns locais, como já foi utilizado para a explicação de outras atividades, né? E digamos que eu tivesse escolhido esse terreno aqui nessa região. Para quem tem a oportunidade de ir, frequentar e observar como é que está esse terreno, como é que está todo o entorno ali, muito bom. Mas para quem não consegue, é, é uma ideia interessante, né? A gente consegue fazer toda a questão de topografia, como já foi mostrado em outras aulas, que eu posso desenhar polígonos, e desses polígonos, eu não vou desenhar com essa ferramenta não, vou desenhar com essa daqui. Posso desenhar polígonos, e esses polígonos eles vão me dar as informações da minha área quando eu fizer. Deixa eu aproximar aqui mais um pouco. Quando eu fizer alguns pontos. E aí esses pontos eles também podem ser movimentados para poder ficar de acordo. O terreno a gente sabe que ele tem que ter no mínimo até 600, no máximo no caso, até 600 metros quadrados. Então a gente pode fazer alguns ajustes, né? Vou ajustar aqui mais um pouco. Vou deixar aqui com esses 577. Ou eu posso dar uma ajustadinha para poder ficar mais retangular possível. Pronto, aqui eu já tirei algumas informações. Eu tenho um perímetro de 113,8 metros e tem uma área de 601 metros quadrados. Tem que ser 600 metros. Mas acho que 601 também não vai influenciar nessa questão da atividade. Mas aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu vou procurar qualquer outra cidade, porque da minha cidade, com essa ferramenta que eu vou utilizar, eu já não posso mais utilizar, porque ela só dá acesso uma vez ao mês. E aí, como eu já utilizei, esse mês eu já não posso utilizar mais, para poder baixar o terreno dessa minha modelagem. Eu vou fechar aqui e vou para a cidade vizinha da minha. O ideal era que eu fosse fazer na minha cidade, né? Mas como eu já baixei, e aí para quem vai fazer teste primeiro em outra cidade e depois faça o real na sua cidade. Veja só, vou aqui para Barra de São Miguel, Paraíba.
que é a cidade vizinha da minha cidade. Pronto. Vou aqui aproximar e vou escolher um terreno nessa cidade, que é a cidade da minha avó. Eu vou escolher esse terreno daqui, esse lote de terrenos. A casa da minha avó é aqui, ó. Vou escolher esse terreno aqui para poder fazer a minha alocação. E aí eu preciso ver algumas informações. Dependendo da cidade, com a utilização desse terreno que eu vou baixar, eu posso baixar ele de duas formas quando eu utilizo o SketchUp. Eu vou abrir aqui o SketchUp. Para quem tem a versão paga do SketchUp, eu utilizo aquela versãozinha lá que não é a ideal para ser utilizar. Para quem está utilizando essa versão, a gente vai precisar de alguns plugins, e aí eu já vou deixar disponível para vocês baixarem também. Ou então, qualquer coisa você pode me mandar mensagem, que aí eu tento ver como eu faço para disponibilizar para vocês, para quem for fazer no SketchUp. Eu posso adicionar a localização. Quando eu adiciono a localização, aqui ó, adicionar a localização, eu posso baixar informações do terreno que eu tenho como escolha. E aí eu vou procurar. Aqui está pedindo para assinar, e como eu não tenho mais assinatura, eu já perdi o prazo de 7 dias que eles dão. Então eu já não posso mais utilizar a versão gratuita aqui. Mas eu vou demonstrar mais ou menos como vocês devem fazer. Vou procurar aqui por Barra de São Miguel. Paraíba. Pronto. Tenho aqui a cidade de Barra de São Miguel. Eu vou procurar onde é que está aquele terreno. Eu sei que o meu terreno está nessa região daqui. Então eu vou precisar movimentar esse pinozinho para cá. É só clicar em cima dele e arrastar. Assim que a gente aproxima, ele já faz o movimento de movimentação. Cliquei, arrastei aqui para essa região, que é onde eu sei que está o meu terreno. Eu clico em adicionar geolocalização. Pronto. E ele vai perguntar se é realmente essas informações. E aí eu importo o contexto. Pronto. Aqui, quando eu importo o contexto, existe dois tipos de ferramentas que a gente pode utilizar. A gente tem a ferramenta em plano 2D, que aqui, se eu não me engano, ele vai me deixar baixar gratuito. Porém, eu queria a malha 3D, que a malha 3D é onde vai dar aquelas curvas, se tiver curvas de nível no terreno, altimetria, toda a topografia do meu terreno, ela já seria baixa aqui com essa malha 3D. Que eu possa aumentar a malha ou diminuir a malha. Quanto menor a malha, mais fácil vai ser de fazer movimentações e deixar mais fiel, digamos assim. Quanto menor a malha, mais difícil vai ser de eu controlar como é que vai ter essas movimentações de terra. E aí, quando está habilitado, no caso meu aqui, ele só está deixando eu fazer uma seleção de até 5 metros quadrados. Dessa vez ele deixou passar mais. Será que vai deixar? Deixou, ó. Das outras vezes ele não deixava. Vou importar essa região daqui com a malha 3D. Clico em importar. No caso meu não vai deixar importar, porque eu já passei do período de avaliação grátis. E aí quando ele baixa, ele vai trazer os dois terrenos, tanto o plano quanto o em malha 3D. Vou fechar aqui porque para mim não vai funcionar essa ferramenta. Mas para quem for funcionar, não tem problema nenhum utilizar, vai seguir mais ou menos os mesmos passos que eu vou fazer aqui. Como eu não posso mais baixar na minha cidade utilizando o site que eu vou mostrar aqui, que é o CAD Mapper, quando eu não consigo mais baixar ali, eu utilizo esse site, que ele é próprio para fazer
tanto topografia quanto locação, várias outras coisas a gente consegue fazer só com esse site, porque ele já traz muitas coisas automáticas. A gente vai precisar fazer um cadastro, porém, como eu já tenho um cadastro, eu só vou clicar aqui em começar a criar o meu mapa. Vou entrar aqui com o meu e-mail. Pronto. Vou clicar aqui em entrar. E aí eu vou precisar agora pesquisar onde é que vai ser tirado ou gerado o meu terreno. Eu vou dar um exemplo com duas cidades. Eu tenho aqui, vou botar São Paulo. São Paulo, que eu vou procurar capital. Por que eu estou procurando São Paulo capital? Para eu mostrar para vocês como é que funciona esse programa, esse site em específico. Digamos que o meu terreno que ele fosse, digamos, nessa região daqui. Tá vendo que tem esse vão aqui sem nada, ou aqui mesmo. Vou pegar esse daqui. Quando eu seleciono, existem algumas opções que eu posso tirar aqui de informações. Eu posso pegar para AutoCAD, para SketchUp e para mais versões do que a 2015, né? Tem o IA Illustrator, tem o Rinoceronte, o ArchiCAD, SketchUp de 2014 abaixo e outros arquivos do tipo DXF. Aqui eu tenho as informações de edifício. Estão vendo que existem outras manchas aqui nesse meu mapa? Essas outras manchas são edifícios que são mapeados pelo Google. E aí, quando eu vou fazer essa importação do mapa, esses edifícios eles acabam saindo também junto com o mapa que eu vou baixar. Porém, como a minha cidade e a cidade da minha avó ainda não são, não tem esses mapeamentos de casa, de prédio, de qualquer outro edifício, ele não vai gerar para mim. Mas quando se tem essas manchinhas, a gente já sabe que é um edifício que vai sair ali no formato dele. E aí eu posso definir a altura que esse meu edifício tem. Se eu souber a altura mais ou menos do edifício que tem próximo ao meu terreno, eu já posso colocar aqui a altura que ele já vai gerar o edifício na mesma altura. Como eu não sei as alturas aqui, eu vou deixar com 8 metros. Na questão da topografia aqui do terreno, eu posso gerar os contornos ou posso não gerar os contornos. Mas aí seria interessante a gente gerar os contornos para a gente ter mais ou menos uma noção de como é que está aquela topografia ali. O mínimo que ela deixa a gente colocar aqui de distanciamento entre as curvas é o de 4 metros. A gente precisa que ele esteja com menos metros, digamos, de 1 em 1 metro ou de meio em meio metro. E aí isso a gente vai fazer depois no SketchUp. A gente conseguindo baixar o terreno em si, a gente já tem, digamos, uma boa parte do trabalho feita. Vou deixar aqui os 4 metros. E aqui é onde eu coloco essas questões de ruas, de parques, e aí tem tudo aqui pra gente ver mais ou menos quais são as distâncias. Se eu souber o distanciamento de um lado da rua ao outro, eu posso sair colocando aqui. Quando são rodovias, ele especificou que é 8 metros. Quando são estradas principais, 8 metros. Estradas secundárias, 8 metros. Caminhos, ele colocou como 5 metros. E aí são a largura que vai aparecer essas minhas linhas daqui. Aqui na opção de esboços eu deixo onde está esboços, mas geralmente vem em linhas centrais. Como eu já utilizei, vai aparecer ali esboços. E aí eu posso clicar aqui nessa minha região e arrastar. No caso eu dou o clique e só movimento o mouse, não preciso clicar e arrastar não. Clico e aí eu dou um segundo clique. E aí tem outra informação que a gente precisa saber. Aqui embaixo ele dá um arquivo grátis de até 1 km². Ou seja, se eu quiser baixar 1 km² de mapa, se eu quiser baixar 1 km² de mapa,
ele me deixa baixar grátis. Ou seja, é um arquivo muito grande. Como eu não quero isso tudo, eu vou selecionar apenas o trecho que eu quero. Digamos esse trecho aqui, de 0,2 km, que é o que eu vou utilizar para fazer tanto o meu terreno como o entorno. Pronto. Vou clicar aqui e aí, assim que eu dou o segundo clique, ele já habilita aqui a opção para mim para eu criar o meu arquivo. E aí eu clico em criar o arquivo. Ele vai dar para mim aqui uma pré-visualização de como é que vai ficar nesse mapa. E aí eu consigo ver as alturas dos prédios no entorno. Tá vendo aqui? Já está aparecendo alguns edifícios. Pronto. Essa ferramenta é interessante para isso. Vou clicar aqui em baixar, vou botar aqui São Paulo. E vou clicar em salvar. Pronto. Como eu não quero utilizar o de São Paulo, eu vou utilizar o da cidade da minha avó, porque eu sei mais ou menos como é que é a topografia de lá, como desse terreno que eu vou utilizar. Vou botar aqui Barra de São Miguel. Pode ser que venha uma ou outra, eu não sei. Vou clicar aqui. Não, não é essa. Barra de São Miguel, essa aqui tá como Alagoas. Então essa é a Paraíba. Pronto. Barra de São Miguel. Eu sei que a rua da minha avó é a Augusto Correia. Deixa eu ver se eu acho. Augusto Correia. E eu sei que o meu terreno ele tá mais ou menos nessa regiãozinha daqui. Então eu dou um clique aqui. Dou um clique aqui. Eu vou colocar como se o meu terreno fosse esse aqui da esquina. Mas ele não é, não dá pra ser, não. Tem que ser aqui mais ou menos no meio mesmo. Vou deixar aqui do jeito que tá, porque eu não vou alterar. Vai aparecer essas linhas aqui das ruas. Vai aparecer tudo que tem aqui ao redor. Clico em criar o arquivo. Pronto. Esse mês eu já não posso mais baixar para a mesma cidade. Eu posso baixar para qualquer outra, não para a mesma. Ele me dá uma pré-visualização. Eu clico em baixar. Vou botar aqui. Ó, apareceu como Santa Cruz de Capibaribe, mas não é Santa Cruz de Capibaribe não, tá? Barra de São Miguel. Pronto. Baixei o mapa de Barra de São Miguel. Cadê? Barra de São Miguel. Vou apenas extrair. E aí ele vai gerar para mim uma pasta. Pronto. Eu não apago esse arquivo. Por quê? Porque qualquer alteração que eu fizer nesse meu mapa que eu baixei, eu posso perder o arquivo original. Então, às vezes acontece de eu precisar fazer uma outra alteração. E aí, como eu não quero fazer outras alterações no arquivo original, eu sempre faço por meio de backups. Pronto. Estou aqui com o mapa de Barra de São Miguel, que eu baixei, tá até aqui dentro da pasta. Vou abrir ele para mostrar como é que ficou esse mapa no SketchUp. Vou dar um OK. Pronto. Vê só. Quando eu observo aqui, eu vejo que tem as linhas das ruas que foram geradas junto com o terreno, mas eu também vejo que tem uma linha aqui, essa linha é de topografia, e tem o meu terreno que ele está meio que modelado. Ele é praticamente plano, porém ele tem um declivezinho para um lado. E aí eu sei que a rua da casa da minha avó é dessa mesma forma. Então tá tranquilo, tá exatamente como eu imaginava que seria. Pronto. E aí o que eu posso fazer? Aqui nas minhas etiquetas ele já gerou etiquetas específicas. Eu tenho a etiqueta da topografia, que é o meu terreno, que acabou de sumir porque eu cliquei no olhinho. Voltei de volta. Eu tenho as linhas das ruas. E eu tenho as linhas de contorno, que são as linhas da topografia. Pronto. Mas aí eu não vou utilizar essas linhas de contorno, eu posso deletar elas. Que eu vou gerar novas linhas de contorno de acordo com o programa que eu vou utilizar, porque essas linhas de contorno podem não condizer com o que eu quero. Elas estão espaçadas, lembram que está espaçada de 4 em 4 metros? Eu preciso que elas estejam espaçadas em menos metros. E aí, o
que eu faço? Eu vou pegar, vou ocultar aqui os contornos, e aí eu vou vir com essa ferramenta aqui, que é o Mi 1-bit Pro, precisa ser a versão Pro para funcionar. E aí ele tem essa função aqui que ela gera contorno, ó, trace linhas de contorno. Quando eu clico nela, se eu clicar aqui na ponta do meu terreno, assim que eu clico ele vai me perguntar de onde é que eu quero o meu nível de referência. Eu estou colocando o meu nível de referência aí como 4,77 metros de altura. E aí eu posso mudar para o nível 0. Posso deixar o intervalo de meio em meio metro e dar um OK. Pronto. Aqui ele já gerou novas linhas de contorno para o meu terreno, para o mesmo terreno que eu baixei. E aí essas daqui elas estão mais fiéis à minha topografia. Pronto. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar outros programas para poder fazer algumas alterações. Veja só, vou criar primeiro aqui a etiqueta curvas de nível, porque eu sei que essas foram as que eu gerei agora. E vou mandar essas curvas de nível para a etiqueta de curvas de nível. Vou ocultar as curvas de nível. E aí agora eu vou fazer o seguinte. Vou ligar as linhas. Não vou ligar as linhas agora não. Vou gerar primeiro o meu terreno. Vou clicar aqui nas minhas curvas. Vou selecionar com tudo. Para selecionar eu clico aqui com o botão esquerdo e arrasto para selecionar tudo. Pronto. Fiz isso, eu vou usar esse plugin aqui que é chamado de Topo Shaper, que ele é exclusivo para criar topografias de terreno. Eu vou criar ela a partir dessas curvas de níveis que eu gerei junto com o meu terreno que eu baixei. Eu já tenho esse terreno aqui, mas ele não está do jeito que eu quero. Eu preciso saber se meu terreno vai ter plano de corte, plano de aterro, e aí eu preciso saber se vai precisar cortar ou aterrar o meu terreno. E aí ele vai me dar as informações em metros quadrados. Clico aqui no Topo Shaper. Ele vai dar uma pré-visualização de como é que vai ficar mais ou menos o terreno. Eu já vi que é mais ou menos no mesmo estilo que está aqui. Está aqui o terreno com as curvas de nível e aqui o terreno no formato quadrado. Vou clicar aqui em Calculate Terrain. Pronto. Ele criou aqui o meu terreno. Porém, eu preciso o quê? Observar que ele tem malhas e essas malhas, quanto menor, mais fiel vai ser a questão de cortes e aterros. E aí, para eu mudar essas malhas, eu preciso mudar aqui em grid, que grid é malha. E aí, como está em 50, eu vou aumentar para 100, que é o dobro. E aqui, como está em 71, eu posso deixar em 71, mas eu quero alterar aqui para 100. Pronto. Cliquei aqui para desvincular um do outro. E clico em finalizar. Pronto. Aqui deu esse bugzinho, é normal, acontece. É só eu afastar e aproximar que ele para de dar esse bug. Pronto. Gerei o meu terreno. Eu vou clicar aqui em Generate Terrain. E vou clicar aqui para sair. Pronto. Agora o que eu posso fazer? Eu posso ocultar as minhas curvas de nível e posso ocultar a minha topografia. Agora eu estou com o meu terreno com todas as curvas de nível. O que é que eu posso fazer aqui ainda? Pronto, vejam só. Essas curvazinhas daqui eu não quero que elas apareçam. Então eu vou precisar criar uma nova etiqueta aqui com o nome topografia. Pronto. E aí eu movimento esse meu terreno aqui para a etiqueta de topografia. Oculto a topografia.
Pronto, funcionou. Porém, eu quero que essas linhas elas sejam ocultadas. Vou primeiro desassociar aqui. Por que eu estou desassociando? Para eu poder fazer algumas outras alterações. Vou deletar aqui. Essas linhas, elas aqui, pronto. Consegui selecionar a linha aqui. Por que eu deletei aquela parte ali embaixo? Porque se eu não deletar, ela não vai gerar para mim o volume que o meu terreno tem, ó, que ele gerou em metros quadrados, porque eu estou selecionando a área aqui em cima. Mas aí eu preciso que seja volume cúbico, no caso metro cúbico. E aí, se eu deixar esse meu terreno aqui embaixo, ele não vai gerar esse terreno em metros cúbicos. Pronto. Vou selecionar aqui a topografia, no caso as linhas de topografia, e vou botar elas nas curvas de nível. Pronto. Feito isso, eu vou precisar agora criar um grupo dessa minha face, que eu estou com ela aqui, que é o meu terreno. E vou utilizar outro plugin que está aqui na aba de extensões. E aí eu vou procurar por Eneroth Terrain Volume. Para que serve esse Eneroth Terrain Volume? Ele vai criar aquela mesma caixaria que eu tinha antes embaixo no meu terreno. Porém, o que é que tem de diferença agora? Ao invés da minha face aqui estar mostrando metros quadrados, ela agora está mostrando metros cúbicos, que é o que eu preciso para poder gerar a questão de volumetria não, do meu terreno. Se ele vai precisar ser retirada areia ou se ele vai precisar colocar areia, no caso, cortar ou aterrar o terreno. Pronto. Feito isso, meu terreno aqui já está pronto. Eu só preciso fazer as linhas das ruas e ajustar tudo para poder gerar a minha planta de situação e planta de locação. Para isso, eu vou precisar que apareça aqui as minhas linhas das ruas. E aí, eu vou dar uma vista aqui de cima. Vou selecionar aqui as minhas linhas das ruas, está selecionada elas. E aí, com a ferramenta Sandbox, que ela é nativa do próprio SketchUp, eu vou fazer eu vou aplicar como se fosse um transfer. Vou transferir essa imagem para o meu terreno, para eu poder fazer todas as outras alterações que eu preciso. Cliquei aqui na ferramenta projetar e aí eu clico no meu terreno. Feito isso, ele vai estampar essas curvas no meu terreno. E aí, ó, assim que eu oculto aqui, ó, ela já vai ter gerado todas as linhas. Pode ser que a linha aqui, deixa eu ver se tem alguma que tá fora. Pronto, essas daqui, deixa eu ocultar aqui o terreno. Essa e essa que faltaram, elas precisam ser também projetadas no meu terreno. Então eu vou projetar elas aqui. Pronto. Ocultei aqui as minhas linhas. Eu posso fazer o seguinte. Eu não tenho aqui o meu terreno, ele está em grupo. Como é que eu sei que ele está em grupo? Quando eu dou 2 cliques, ele aparece essas linhas pontilhadas. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui. Acho que ela não projetou direito. Eu posso vir. Como eu não vou precisar dessa parte de cá, eu vou pintar da mesma forma. Não tem problema. Vou precisar somente dessa daqui. E aí eu vou aplicar um material de asfalto, que é como se essas regiões daqui fossem asfaltadas. E aí eu tenho, digamos, o meu entorno do meu terreno. Porém, eu sei que o meu terreno ele precisa deixa eu selecionar tudo.
e colocar na etiqueta de topografia. Pronto. Cadê etiquetas? Topografia. Vamos ver. Funcionou. Às vezes acontece isso também, de ele mudar aqui e não mostrar mais o volume. Então a gente precisa voltar para como estava antes, no início. Ainda não está, então não vou poder projetar agora. Pronto. Pronto. Não vou poder projetar agora. Por quê? Porque quando eu projeto, ela tira a volumetria do meu terreno. Eu posso ainda deixar do mesmo jeito que está aí, quando eu for dar uma vista de cima. Não vai mudar em nada essa questão de apresentar como linhas de ruas. Porque quando eu dou uma vista de cima, o máximo que pode acontecer é tipo essas daqui ficarem ocultas. Mas aí a gente já vai ter feito toda a questão de corte e aterro depois. Deixa eu ocultar aqui. Isso aqui também deveria estar. Não estou conseguindo selecionar. Vou mudar isso aqui para outline. Deixar aqui em outline mesmo. Pronto. Feito isso, eu posso delimitar onde é que vai ficar meu terreno. Outra coisa que é importante, a gente precisa saber para qual lado está o norte. E aí, uma das vantagens que tem de baixar ali com aquele site é que ele já dá especificamente para qual lado está o norte, na posição exata de onde é que está o norte. Então aqui a gente já não vai precisar se preocupar em definir para qual lado está o norte. Essa ferramenta aqui também vai ser baixada, que é o Solar Norte, para quem não tem. Vou deixar uma lista de quais são os programas que eu estou utilizando. O Solar Norte ele serve para mostrar para a gente onde é que está o norte. Eu sei que o meu terreno está mais ou menos nessa região daqui. E eu sei que a casa que eu vou projetar, ela precisa ter entre 300 a 600 metros quadrados. E aí eu vou utilizar uma casa com 300 metros quadrados. E aí eu coloco 10 ponto e vírgula 30 e eu gero um retângulo com 300 metros quadrados. Deixa eu ver se agrupando ele mostra. Não, não mostrou. Pronto. Mas de qualquer forma a gente já sabe que gerou o terreno com metros quadrados, com a metragem necessária no caso. Vou posicionar o meu terreno aqui, próximo às minhas linhas, e vou rotacionar ele para que ele fique na posição. Mas aí você fica pensando, nossa, Caio, o terreno sumiu. Porém, o que é que a gente pode fazer depois? Lembra do processo de projetar? A gente vai utilizar ele para fazer esse tipo de etapa, digamos assim. O que é que eu vou precisar fazer aqui agora? Vou selecionar o terreno que eu projetei, no caso que eu selecionei, e vou selecionar a minha topografia que eu tenho. Vou apertar para mover com Ctrl, porque aí eu gero uma cópia exata dessa minha topografia que eu gerei. Travo o eixo para não movimentar nem para lá nem para cá, nem para cima nem para baixo, só movimentar na lateral. Para quem não sabe como faz isso, a gente aperta as setinhas para cima, para baixo, para esquerda ou direita. Cada uma delas tem uma função específica. Para cima e para baixo, elas seguem no sentido de para cima e para baixo mesmo. Mas para a direita, como é o caso que eu estou fazendo aqui, é o sentido da direita na seta. Se eu quero movimentar ele no sentido da linha verde, eu aperto para a esquerda, que ele vai nesse sentido. Porém, como eu não quero, eu vou mudar nesse sentido.
Vou especificar uma distância, aqui está aparecendo para mim uma numeração, e aí eu vou arredondar. Digamos, eu vou colocar 220. E aí ele já gerou essa minha cópia a uma distância de 220 metros. Para aqui eu vou precisar fazer mais outras cópias. E aí, para não fazer o mesmo processo, eu só digito 3 vezes ou 4 vezes. No caso, eu vou digitar 4x. Porque desses 4x, aqui é onde eu vou gerar algumas coisas em específico. Aqui eu posso estar gerando o terreno. Vou fazer de cá para cá. Terreno. Vou fazer plano de corte e plano de aterro, caso necessário. E aqui eu posso gerar toda a minha casa, para ter mais ou menos uma noção de como ela vai ficar no terreno. Como é que a gente faz para projetar a nossa casa aqui? Vou clicar aqui na minha... Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Pronto, selecionei aqui e vou projetar ela no meu terreno. Pronto, assim que eu projeto aqui, eu posso fazer a minha alteração para poder excluir. E como é que eu vou fazer para pegar apenas esse pedaço daqui? Veja só, eu vou entrar aqui no grupo, vou movimentar ela para cá, para baixo, vou clicar aqui onde está esse meu retângulo, que também foi projetado na parte de baixo, vou apertar o empurrar, puxar, e vou projetar ele para cima aqui, para essa ponta de cá. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente gerar um volume aqui e esse volume depois ser retirado nesse outro. Mas aí aqui eu vou precisar deletar algumas coisas. Estou deletando aqui essas linhas porque elas não vão ser necessárias mais. Aqui eu deleto essa face. E aqui por fora eu posso deletar esse meu retângulo. Pronto. Feito isso, eu vou agora movimentar esse meu terreno para cima desse outro. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero mais essa parte aqui de fora. Eu quero apenas o meu terreno, que é onde eu vou gerar as vistas da topografia no meu terreno. E vou gerar a questão de plano, de corte, aterro, tudo isso vai ser gerado aí. Pronto. Como é que eu faço para retirar apenas essa parte daqui? Eu vou precisar dessas duas partes, por quê? Porque eu vou precisar fazer um recorte. E aí esse recorte eu vou utilizar a ferramenta Sólidos, que também já é nativa do próprio SketchUp. Já vem nele próprio. E aí, como eu já tinha movimentado uma seleção, eu vou vir aqui em subtrair e vou clicar em cima do terreno. Assim que eu clico, ele vai demorar um pouquinho, é natural. Pode ser que trave um pouquinho também, mas aí ele vai gerar para mim somente esse terreno com essa volumetria específica. Pronto, tá aqui o meu terreninho com a metragem que ele ocupa, o volume dele. Aqui eu posso fazer toda e qualquer alteração que eu quiser. Vou deletar apenas aquele retângulo inicial que eu precisei criar para poder fazer o recorte. Pronto. E aí, agora como é que eu faço para fazer os ajustes? Eu geralmente não gosto quando a figura, o bloco, ele vem dessa forma, meio lateralizada. O que é que eu posso fazer? Eu vou entrar aqui no grupo, vou dar uma rotacionada e uma vista de baixo, e vou, com a ferramenta Q, rotacionar ele aqui para algum eixo em específico. Estou movimentando ele aqui, para aí selecionar tudo, né? Dá 3 cliques rápidos, com o que eu faço a minha movimentação, e aí eu sei que ela está travada no eixo vermelho porque apresenta a coloração vermelhinha para mim. Vou dar um Enter ou clicar, também serve. O Enter para mim não funcionou. E aí eu já tenho o meu terreno com a volumetria na vista certa para mim. Eu apenas vou precisar depois ou mudar aqui ou
fazer algumas alterações, no caso, ajustar. Porém, aqui agora eu posso ocultar todo esse restante que eu não vou utilizar agora. Vou ocultar eles aqui, ou posso criar uma etiqueta também. Vou colocar aqui terrenos e vou movimentar eles para a etiqueta terrenos. Vou ocultar, né? E aí agora eu posso fazer as minhas alterações aqui no meu terreno. Digamos que eu, no meu estudo de volumetria, eu defini que algumas partes da casa vão ser meio que desconectadas. Digamos, eu tenho a minha sala, que é desconectada dos quartos e da cozinha. Desconectada que eu falo é no sentido de que vai ter partes que vão ter jardim nessa minha casa. E essas partes de jardim aqui vão fazer a desconexão, que nada mais é do que uma conexão com a natureza, né? Mas eu chamo de desconexão porque os cômodos eles não vão estar conectos. É como se eu gerasse mini casas dentro de um terreno. E aí, quando eu vou fazer o meu estudo de volumetria, eu posso gerar aqui um volume aqui fora, no caso um retângulo de 5 por 4, vou botar aqui 5 ponto e vírgula 4, não 4 ponto e vírgula 5, lá vai eu, 5 ponto e vírgula 4. Isso daqui vai ser a minha sala, que eu posso posicionar mais ou menos aqui. Eu posso deixar um espaço aqui também, e aí isso vai de acordo com o que eu tenho aqui do meu terreno. Vou só fazer um ajuste nele aqui, que é o de posição de eixos, que eu gosto de ver o terreno nessa posição. E aí, para eu fazer isso, eu preciso posicionar ele aqui e aqui, para poder, quando eu clicar aqui em cima, ele já ficar na posição certa. Pronto, eu sei que eu tenho aqui a minha sala, e aí eu vou criar os outros cômodos, digamos. É um quarto para o filho e um quarto para a mãe. Vou gerar aqui um quarto também 5 por 4. Estou fazendo medidas genéricas para a gente não ficar com muito tempo de aula. Vou deixar aqui mais ou menos ao fundo. M Ctrl. Vou botar ele mais aqui para o lado. Pronto. E aí eu posso ir gerando as minhas volumetrias aqui no meu terreno. Digamos que eu tenha só esses cômodos. Eu estou fazendo aqui de uma forma mais rápida para não ocupar tanto o tempo da gente. Criar um grupo. Pronto. E aí agora o que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou precisar também deste plugin daqui, que é o JHS Power Bar, que ele é quem vai fazer para mim essa questão de cortes e aterros. Como é que eu vou saber a questão de corte e aterro? A gente vai olhar pela volumetria o que acresce e o que sobra ou o que é retirado de algum lugar. Vou movimentar aqui, ó, M Ctrl, e vou fazer esse movimento com 12 metros ou 15 metros. Pronto. Vou fazer outras cópias, no caso, vou fazer com 4 cópias também, porque eu não sei quantas cópias eu vou precisar, mas aí eu já vou fazendo essas questões. Vou deixar esse terreno aqui bloqueado, que é para eu não fazer nenhuma alteração nele, e ele ser o meu terreno modelo, digamos, terreno inicial. Posso fazer agora a projeção desses meus cômodos nesse meu terreno. E aí, como eu não vou precisar mais dessas figuras geométricas, eu deleto elas, porque elas agora não são mais úteis, elas não têm mais serventia para mim. No momento não. Pelo menos eu acredito, né? Que não. Pronto. Por que eu estou utilizando o JHS Power Bar? Porque ele vai fazer algumas alterações para mim que facilitam o meu trabalho. Aqui na aba visualizar eu vou habilitar a geometria oculta. Por que eu estou habilitando a geometria oculta? Para eu poder ver aonde é que vai as movimentações minhas de terra, onde é que vai ser alterado.
Eu tenho aqui o meu terreno inicial já com as geometrias selecionadas aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui, ó, essa região. Vou clicar com Shift, vou selecionar essa outra região. Mas eu posso fazer de uma por uma também. Eu vou fazer de uma por uma, porque vai que esse terreno ele tem algum aclive ou declive muito grande. Pronto, outra coisa que eu preciso me preocupar é que, como eu projetei, ela também projeta embaixo. Então eu preciso primeiro deletar essas projeções que foram criadas aqui embaixo para não me causar problemas. Vou visualizar aqui em cima. E aí eu vou poder fazer as minhas alterações aqui. Eu não lembro qual era o terreno inicial. Acho que era esse daqui. Pronto, vou dar uma vista de cima. Deixa eu tirar aqui. Vista de cima. E aí agora eu posso fazer as minhas movimentações. Vou selecionar aqui primeiro esse retângulo. Estou selecionando a mais porque eu vou precisar, porque algumas regiões elas estão, às vezes podem não ser contempladas, digamos assim. E aí ele tem essa função aqui, que é para centralizar todas essas linhas em um único eixo. No caso a gente está centralizando elas com o eixo azul, que eles vão gerar meio que talvez um aclive ou declive, dependendo de como é que está meu terreno. Meu terreno aqui ele não é tão não tem um declive muito grande, digamos assim. Ele é praticamente plano, mas eu posso mostrar em um terreno mais acidentado ou aclivado, digamos assim. E aí eu vou fazendo os meus ajustes. Fiz aqui os meus ajustes para poder caber a minha topografia, minha casa, meu quarto, para ficar mais fácil. A gente não mal vai ver, mas ó, já dá para ver que tipo aqui subiu um pouco, ali atrás já desceu um pouco e ali subiu um pouco. Acho que dá para ver aí no vídeo. Pronto. Feito isso, eu posso agora fazer o seguinte. Vou movimentar essa minha topografia aqui para cima de dois terrenos, no caso, movimento para esse com Ctrl vezes, no caso vou botar duas vezes 2x. Pronto. Tem um aqui e outro aqui. Então os dois no mesmo terreno. Como é que eu faço agora? Como esse daqui ele tá mais subido, ó, tem essa parte daqui que é do outro terreno e tem essa aqui que foi, digamos, as partes que vão ser aterradas. Por que eu digo aterradas? Porque elas subiram um pouco do nível que já tinha o terreno. Então, para eu poder saber quanto de aterro eu vou precisar fazer um corte dessas minhas geometrias aqui. E aí, para fazer isso, novamente aqui a ferramenta subtrair. Clico aqui, como eu já estava com o meu terreno inicial selecionado, eu clico no outro e aí ele gera para mim quanto de corte eu vou precisar tirar. Eu tenho aqui que eu vou precisar cortar 2,83 metros quadrados. E aí isso já me gera um volume específico de corte. Agora eu vou precisar saber o volume de aterro. Como é que eu faço para fazer o volume de aterro? Eu seleciono o terreno que já estava, que no caso é esse aqui, ó, é esse daqui, e aqui era o que tinha para aterrar. Então eu vou ferramenta subtrair e subtrair do segundo. E aí agora eu vou precisar saber quanto eu vou precisar gastar de corte e aterro. No caso, corte eu tenho 2,89, aterro eu tenho 4,85. Ou seja, meu terreno eu vou praticamente tirar de um local para acrescentar no outro. Como é que eu sei disso? Vou agora para a calculadora. Eu posso gerar também planilhas em PDF não, em Excel, para a gente fazer isso de maneira, digamos, automática. Eu tenho
4,65 menos, eu poderia fazer isso de cabeça, mas eu tô sem cabeça, digamos assim, agora. E eu tenho 2,89 menos 2,89. Ou seja, de aterro que eu cortei em um lugar para poder botar em outro, eu vou ficar com 1,65 para ser talvez descartado ou desprezado, ou ser levado para algum outro local. E aí a gente já tem as volumetrias tanto de corte quanto de aterro aqui nesse meu terreno. O que é que eu posso fazer? Eu posso mudar a coloração delas aqui para ficar mais fácil num novo terreno saber onde é que corta, onde é que aterra. Vamos aqui para cores. E aí eu posso definir cores específicas, digamos, vermelho para corte. Vou precisar selecionar tudo. Vermelho para corte. E aí essa cor em específico é para corte. E aí a de aterro eu coloco, digamos, eu vou colocar esse rosa. Mas aí eu tenho que lembrar o que é corte e o que é aterro. Pronto. Fiz as minhas alterações aqui de corte e aterro. Eu posso simplesmente vir com elas aqui e movimentar, digamos, essa daqui em 15 metros. 15, que eu sei que era a distância que eu tinha deixado de um terreno para outro. Aqui eu sei o que é que vai ser aterrado. E aqui eu vou movimentar em 30. Por que 30? Porque tinha dois terrenos, um ao lado do outro. Ou vai ser 45. 15. Vamos ver 30 para ver como é que vai ficar. Pronto, ficou. Pronto, aqui ele não vai dar para perceber tanto, porque, vê, a gente precisou aterrar mais do que cortar. Então, a gente vai precisar somente comprar, no caso, 1 metro, quase 2 metros cúbicos de areia, para poder aterrar nesses cômodos que eu utilizei. E aí eu tenho a topografia que eu vou utilizar para fazer a projeção da minha casa, tenho a de corte e aterro, que eu poderia ter feito separadas, mas eu quis fazer dessa forma para ficar mais fácil da gente visualizar, pré-visualizar. Eu vou deixar, que eu acredito que essa aula já está um pouco extensa, já está com quase 1 hora. Vou parar essa aula por aqui e vou iniciar depois em outra aula, com outras informações que a gente pode tirar no SketchUp.